Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast O Espírito do Evangelho. Aqui é Antônio Campos. E nesta primeira semana de outubro, nós espíritas comemoramos o nascimento de Allan Kardec, que ocorreu há 221 anos, no dia 3 de outubro de 1804, na cidade francesa de Lyon. Como vocês sabem, o nome Allan Kardec é um pseudônimo adotado pelo pedagogo Hippolyte Léon Denisard Rivail. E as pesquisas históricas atuais têm sido muito valiosas para desconstruir certos mitos sobre a vida e a obra de Allan Kardec. Portanto, vamos aproveitar essa data para tratar desse tema palpitante. E o nosso convidado deste episódio é o pesquisador, escritor Adair Ribeiro Júnior, que, entre suas múltiplas tarefas, é um dos colaboradores do CSI do Espiritismo, coordenado pelo Carlos Sete Bastos, que já entrevistamos aqui no podcast. Inclusive, o Adair participa de várias obras junto com o Carlos Sete Bastos. O Adair ainda é o responsável pelo Museu Virtual Allan Kardec Online, e eu vou deixar o link na descrição do episódio. E também ele é o autor de vários artigos e livros sobre o Espiritismo, e também de uma alentada biografia, A Obra Esquecida de Angeli Torteroli, O Espiritismo no Brasil e em Portugal, em que ele nos apresenta um dos fundadores do Espiritismo no Brasil e que poucas pessoas ouviram falar. Então, há apresentações feitas. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, Adair Ribeiro Júnior. Oi, Antônio. Muito bom estar aqui contigo. Agradeço o convite. Espero que seja um bate-papo agradável, muito produtivo. E nós é que agradecemos a sua disponibilidade em nos atender. Bem, vamos agora começar. Vamos começar aqui a tentar desconstruir algumas informações equivocadas, né, que foram sendo assim ao longo do tempo, foram grudando aí na imagem de Allan Kardec. E eu acho que a primeira delas é rever a ideia de que Kardec foi um codificador do espiritismo, ou que apenas ele fez um trabalho de, a grosso modo, né, copia e cola das mensagens mediúnicas que ele recebeu. O que você tem a nos dizer sobre isso, Adair? O que as pesquisas recentes indicam sobre o trabalho de Allan Kardec? Bom, Antônio, a primeira coisa é a gente entender, né? Quando a gente chama ou classifica ou qualifica Allan Kardec como um codificador, a gente precisa entender o que quer dizer essa expressão, né? O que a gente está querendo dizer quando fala que Kardec é um codificador. Você deu um exemplo aí, um copia e cola, né? Se a gente entender que Kardec foi apenas um secretário, entre aspas, né, do mundo espiritual, que se dedicou simplesmente a transcrever aquelas informações, aquele conhecimento que vinha do mundo espiritual, e com essas informações ele foi colocando nas obras, né, desde 1857 até 1869. Se a gente entender simplesmente que Kardec fez isso, absolutamente Kardec não foi um codificador, né? A quantidade, a vasta obra que Kardec produziu, né, se a gente começar pela última obra que ele publica, né, que saiu na Revista Espírita de abril de 1869, que não era uma obra autoral, mas era um livreto que iria atender a livraria espírita, que ele tinha acabado de criar, aguardando as autorizações, né, da, da, dos responsáveis da França para que aquela livraria pudesse entrar em funcionamento. Lembrando que Kardec sempre utilizou de editores terceirizados para publicar suas obras, desde a primeira edição do Livro dos Espíritos, de 1857. Até que chegou em 1869, ele resolveu criar um selo próprio, vamos falar assim, para publicar as obras espíritas. E estava aguardando a autorização sair. E ele desencarna em 31 de março, mas ele deixa pronta a Revista Espírita de abril de 1869. E nesse volume, nesse número da revista, circulou para os assinantes o Catálogo Racional, que era uma obra onde tinha, além das obras espíritas de Kardec, de autoria de Kardec, obras
que Kardec indicava para serem lidas pelos adeptos do Espiritismo e seriam comercializadas na livraria espírita. Nesse livreto, ele deixou escrito quais eram as obras fundamentais do Espiritismo. Então, além das 5 obras mais conhecidas, não quer dizer mais conhecidas, e, consequentemente, lidas. A gente sabe que o movimento espírita, poucas obras do Espiritismo de Kardec leem, né? O que diremos estudar. Mas ele deixou pronto e chamou de obras fundamentais do Espiritismo as 5 obras, né? O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, os livretos, resumos e a própria Revista Espírita, que ele chamou de obra fundamental do Espiritismo. Para quem teve oportunidade ou tem oportunidade de estudar a Revista Espírita, desmistifica qualquer coisa de Kardec ser simplesmente um secretário. Né? A Revista Espírita começa a circular em janeiro de 1858, e para quem lê, para quem estuda, para quem vai debatendo artigo por artigo, é uma delícia, porque a gente está vendo o processo de construção da doutrina espírita registrado nessa obra que é a Revista Espírita. Então, quem tem conhecimento dessa obra, quem a lê, quem a estuda, já de cara entende que Kardec construiu o corpo doutrinário, né, o corpus doutrinário do Espiritismo ao longo dos anos. Ele publica em 1857 o Livro dos Espíritos, lança a Revista Espírita em janeiro de 1858, textos, artigos que ele colocava na Revista Espírita como hipóteses para os leitores debaterem junto com ele, com outros grupos familiares, pudessem ler, debater, enviar conhecimento produzido do mundo espiritual nos diversos agrupamentos espíritas, a gente vai ver que dezenas, mas dezenas de artigos e conhecimentos foram parar nas respectivas obras, inclusive na segunda edição do Livro dos Espíritos de 1860. Né? Que então saímos de 501 questões e pulamos, saltamos para 1019. Perguntas viraram respostas na segunda edição, respostas viraram perguntas, observações viraram. Houve uma formatação didática de Kardec, do professor Rivaio, para construir a doutrina espírita do jeito que a gente conhece. Isso não quer dizer que ele não teve assistência do mundo espiritual, e teve muita. Isso a documentação, né, que felizmente chegou até os nossos dias, mostra. Então, a todo momento, Kardec se acercava do mundo espiritual para tirar dúvidas, para perguntar, para dialogar, seja na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, seja nos outros agrupamentos que se trocavam informação intensa, mas respondendo objetivamente. Depende do que a gente entende por codificador. Se a gente entender simplesmente um copia e cola, como você trouxe, ou simplesmente um secretário, absolutamente Kardec não foi. Ele foi o autor das obras, né? Coautor, vamos falar assim, juntamente com o mundo espiritual. Mas tudo passava pelo crivo, pelos critérios estabelecidos por Kardec para entrar, pelo menos, nas 5 obras básicas que a gente conhece. Ou Isso. deveria conhecer, né? Não, deveria ler, entender, e a gente já vai chegar também nesse ponto, porque muita coisa se perdeu, né? Dentro do movimento espírita, a gente já vai falar sobre isso. Você estava falando da livraria que o Kardec tinha aberto em 69, e eu não sei se eu li isso lá no CSI do Espiritismo, mas foi exatamente o esforço que ele estava fazendo para mobiliar, levar os livros lá para essa livraria, que acabou dando um impacto aí no coração dele e aí ele veio a falecer. Não sei se essa informação é precisa, porque eu estou tentando falar aqui e eu estou me lembrando assim vagamente que eu li essa notícia. Não sei se isso é correto ou Ele não. estava em mudança para Ridelili, né? Onde seria a sede da Livraria Espírita, onde toda a operação, né, do Espiritismo iria migrar ali para Ridelili, e no dia 31 de março ele vem a desencarnar. E o curioso é que 2 dias depois sai a autorização do governo, né, para o funcionamento da Livraria Espírita. Exato. E também, quando você fala da primeira edição do Livro dos Espíritos para a segunda edição,
Na primeira edição, Kardec tinha muito mais depoimentos de espíritos no Livro dos Espíritos. Na segunda edição, ele corta bastante, ele deixa só um ou outro depoimento de espírito, como o de Santo Agostinho e tal. Também teve uma modificação, não só nessa parte de aumento das questões, mas também ele faz uma edição em É, relação ao depoimento dos espíritos, que também é muito revelador. Quer dizer, não é o. A informação principal não é o do espírito, mas é aquela concordância geral, né? Os preceitos básicos, independente do nome do espírito A, B, C ou D. Mas há um outro mito que Kardec teria recebido 50 cadernos com transcrições de mensagens mediúnicas, isso logo no começo, aí, quando ele começou a investigar o assunto, né? A questão das comunicações mediúnicas. Isso realmente ocorreu? E de onde surgiu essa informação de que ele teria recebido aí esses 50 cadernos com transcrições de mensagens mediúnicas? essa informação é que circula, né, no movimento espírita desde sempre. Né? Na primeira edição, teria tido a colaboração da médium, da sonâmbula, a senhorita Jafé, e acho que foi Canuto Abreu, não sei se a memória vai me trair muito, que trouxe isso, mas o Henri Souza acho que também traz alguma coisa. É, E a isso, gente foi. é, isso eu tinha ouvido, sim. É ele que teria dado essa primeira informação. O- Isso. Então, quer dizer, existiriam cadernos pertencentes à senhorita Jafé, né, a sonâmbula Jafé, a médium Jafé, que tinham um, um estabelecimento em Paris, onde ela cobrava por atendimento, e deixar bem claro, isso era muito comum em Paris no século XIX, sonâmbulos e médiums prestarem os seus serviços e cobrarem por isso. Isso deixou de acontecer dentro da Sociedade Parisiense dos Espíritos, mas isso era muito normal na França do século XIX. Além das mesas girantes ser um divertimento nos salões, o uso de médiums e sonâmbulos era muito comum em Paris, não só na França, né, em vários países. E dentro, quando Kardec funda a Sociedade Parisiense em abril de 1858, ele deixa de fora esse tipo de coisa. Inclusive, ele convidou médiums a se retirarem por terem estabelecimentos comerciais, entre aspas, vamos colocar assim. Por exemplo, é a senhorita Rouet, que foi convidada a se retirar, né? E a gente acredita que exatamente o motivo era pela cobrança da sua mediunidade. Mas voltando à sua pergunta. Então surge essa história de 50 cadernos que foi se reproduzindo ao longo das décadas do movimento espírita. Eu, Carlos e a Luciana, a gente fez uma pesquisa, né, porque várias pessoas mencionaram os agrupamentos iniciais. Aquele agrupamento inicial, onde Kardec estava elaborando a primeira edição do Livro dos Espíritos em 1857. Aksakov menciona, Ensossi menciona a Constituição, e a gente procurou fazer o levantamento das vários biógrafos, dos vários livros que continham essa informação. Em resumo, nós escrevemos um artigo, foi publicado inclusive no Reformador, e o próprio Kardec deixou isso claro para a gente em obras póstumas, que ele é que produzia as perguntas que entraram na primeira edição do Livro dos Espíritos, as perguntas eram dele, sobre a supervisão dele, e nós não localizamos absolutamente nenhuma informação com relação a esses 50 cadernos. Então, Enso teve algumas informações que ele traz, né, na sua biografia, e outras pessoas vão trazendo algumas informações, agregando coisas, sem as fontes primárias. Aquilo vai sendo, se reproduzindo ao longo das décadas, os vários biógrafos se utilizam das biografias anteriores e isso vai sendo replicado. Mas nós escrevemos um artigo bem interessante, vale a pena ler esse artigo, ele tá no Reformador, que a gente acha as várias pessoas que mencionam os agrupamentos iniciais ali, ou agrupamento inicial, que Kardec participou, e não existe menção aos cadernos. E a gente prefere ficar exatamente com Kardec, que ele mesmo afirma em obras póstumas, né, que ele organizou as perguntas que compuseram a primeira edição do Livro dos Espíritos, e ele que organizou as perguntas gerais, né, de todas as obras depois disso, não só as perguntas, como ele dirigia as sessões, a presidência da Sociedade Parisiense, e ele que decidia o que entrava e o que não entrava, né, é óbvio, utilizando a revista Espírita
quando o conhecimento estava bem assentado, aí sim, né, com os critérios, passava a integrar esse corpo doutrinário do Espiritismo. Eu vou tentar achar aqui esse link da revista Reformador com esse artigo, e se encontrar, eu vou colocar aí na descrição do episódio para quem tiver interesse em se aprofundar nesse assunto. Agora, Adair, acho que com base nessas informações, nós podemos agora caminhar para um patamar seguinte, que até eu, eu já estava mencionando um pouquinho antes, né? Que é entender o método de Allan Kardec para analisar as comunicações mediúnicas, porque se fala muito que ele buscava a universalização do ensinamento dos espíritos, né? Ou seja, ele separava as mensagens que teriam vindo aí de diversos médiuns e que possuíam um conteúdo relativamente similar. Mas além disso, e você mencionou, Kardec também submetia as informações ao escrutínio, hein, da razão e do bom senso. Ou seja, Adair, não era porque haveria uma eventual concordância de informações que Kardec iria publicar qualquer coisa, certo? Entendi corretamente aí o processo de Kardec ou você acha que tem mais alguma outra coisa? Sim, sim. Se a gente pensar que o controle universal, né, a gente toma conhecimento dele, pelo menos exteriorizado, dentro de uma frase, de uma oração, só em 1864. Na Revista Espírita, que vai parar na introdução do Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, publicado em 1864, que ele chama de controle universal, que seria o que daria validade para a doutrina espírita. É um artigo muito interessante, mas ali ele formata oficialmente. Mas esses critérios já existiam desde a primeira edição. Quando a gente lê, quando ele lança a Revista Espírita, para que era a Revista Espírita, mesmo na leitura da primeira edição de 1857 do Livro dos Espíritos, isso fica claro, fica patente, que não era simplesmente o ensinamento que vinha do mundo espiritual que ele colocou no livro. Não. Passou por critérios desde a primeira edição. Kardec, no início, não acreditava. Se a gente trazer obras póstumas, que é importante, porque tem muita reflexão ali de Kardec inicial, que é publicada póstumamente, não é ele que publica isso, né? É o Pierre Gaëtan Lemarie, mas são manuscritos de Kardec. E ele ali, quando a gente vai lendo isso, a gente percebe que desde a primeira edição, o cuidado que Kardec teve na elaboração da doutrina espírita. Então, apesar de o controle universal se tornar público, vamos falar assim, em 1864, quando a gente vai lendo e estudando a Revista Espírita, por exemplo, essa semana a gente tem um grupo de estudo da Revista Espírita que a gente realiza no meu centro de segunda-feira, às segundas-feiras. E a gente passou por um artigo em 1859, acho que era junho, nós somos aqui em junho, que exatamente é, acho que é julho de 1859, é o discurso de Kardec de um ano de existência da Sociedade Parisiense dos Espíritos. É um discurso longo, bonito, vale a pena ser lido, ser estudado. Em vários momentos desse discurso, o controle universal se percebe ali, né, que ele já se utilizava dos vários médios, né, daquela universalidade, suposta universalidade, vamos deixar muito claro, né, é restrita essa universalidade. Quer dizer que todas as informações convergem para aquilo. Kardec cria a escala espírita, define os critérios, critério da razão, baseado na escala espírita, a moralidade do médium, há concordância e ele entende aquilo que vai entrar na doutrina espírita. Só que ele é progressivo, né? E às vezes o movimento espírita esqueceu isso, né? A gente sacralizou o espiritismo, sacralizou às vezes Kardec, quando não outros médios, né, e outros espíritos, e esqueceu da progressividade. Kardec previu que a doutrina espírita, com novos conhecimentos, com novos estudos, com novas pesquisas, do que ele chamou de ciência espírita, conceitos iriam se mudar, e mudar gradativamente. Inclusive os princípios espíritas, ele deixou isso muito claro, né? E por isso que é importante estudar a Revista Espírita. A gente está falando do início da Revista Espírita, se a gente for lá para o final, né, quando ele escreve a Constituição Transitória do Espiritismo, que ele previa os congressos de 15 em 15 anos, que deveriam rever,
né, conceitos, princípios da doutrina espírita, ele coloca até os prazos, prevendo como deveria ser feito, né, esse estudo, para isso balizar os novos conhecimentos, que a doutrina ia ser progressiva. Novas obras iam ser escritas ou revistas. Então aí a gente, o movimento espírita, infelizmente, sacralizou, dogmatizou, encerrou, acha que tem um amigo que fez doutorado agora, passou essa semana, defendeu, que ele escreveu sobre a religião do livro que o Espiritismo se tornou. Então, às vezes, a gente coloca os conhecimentos espíritas como dogmatizados. E tudo que Kardec lutou contra. Mas tem um problema nesse raciocínio, Adair, que não no seu raciocínio, mas no raciocínio das pessoas que pensam assim, porque isso todo mundo fala, né? Não, olha, o Espiritismo, o próprio Kardec falava que ia ter novidade. Mas o problema é que Kardec estava prevendo que ia ter lá os congressos, ia ter um fórum adequado para você habilitar ou não certas novidades ou certas questões novas. Aqui no Brasil a coisa desandou de tal forma que hoje qualquer pessoa que fala qualquer coisa já está dando aqui um depoimento, já está valendo como uma verdade. E aí Sim, você, sim. e aí, né, quer dizer, saiu-se de uma questão de Kardec, saiu, sei lá, de uma ideia de Kardec, mas se desvirtuou de tal forma, porque não tem mais o Congresso, não tem mais essas reuniões. E aí, quem que avaliza? Quem que vai lá e fala, não, estou aqui usando o método de Kardec para aferir aí essas novidades? Nós não temos. Então aí ficou na palavra do médium, né, o médium é inquestionável, fora os espíritos que acabam tendo aí quase uma divinização dos espíritos. E aí no Brasil essa coisa realmente desandou. Não sei se você concorda, mas para mim fica muito complicado isso. Você tá coberto de razão. Kardec definiu o que era ciência espírita. Ele chamou de ciência espírita e definiu o que era ciência espírita. Definiu critérios, né, para a gente avaliar o que as informações que vinham do mundo espiritual. Ele construiu o corpo doutrinário, princípios, né, aquelas coisas básicas que a gente entende, né, que estão valendo plenamente a coisa, mas ele definiu principalmente a ciência espírita, a progressividade, exatamente para nada ficar dogmatizado. Então, mesmo quando a gente fala em controle universal dos estudos espíritas, né, a gente vê às vezes, a gente precisa evocar espírito para ver se está tudo ok. Controle universal são comunicações espontâneas. Então, parte do lado de lá essas novas informações, esses novos conhecimentos. Então, pelo menos o que Kardec trouxe para a gente está valendo. Está valendo e muito bem. O problema está onde você trouxe. Quando eu digo movimento espírita, deixou de entender o espiritismo como uma ciência espírita e transformou, institucionalizou como uma nova religião. Até aí não tem problema nenhum, né? Supervalorizar o lado religioso, eu não vejo problema nenhum. O problema é quando se dogmatiza, quando se esquece o que era a ciência espírita, o que é a ciência espírita, que dali nasce uma filosofia com consequências morais. E quando a gente coloca ou institucionaliza uma nova religião, está dogmatizando todo um conhecimento que Kardec falou que é um conhecimento aberto. Aí é que está o problema. Como fazer a ciência espírita está valendo? Eu entendo que era muita função nossa, porque no momento certo eu acredito que o mundo espiritual vai procurar trazer essas novas, né, informações, esses novos conhecimentos. A gente não deu conta nem de assimilar o que veio, né? Você fez a conta bonita aí, né, do nascimento de Kardec, mas do que veio há 160 anos atrás com as obras, né, com esse corpo doutrinário todo, que ele é profundo. Ele É, é profundo. você vê, agora em agosto nós estamos comemoramos, né, os 160 anos do livro O Céu e o Inferno, que eu acho que é uma das obras menos estudadas dentro do movimento Sim. espírita, né? E é maravilhosa, tem coisas fantásticas. Inclusive aquela parte em que ele faz o Código Penal da Vida Futura, você vê claramente a mão do editor. Ele vai, pega um monte de informações do mundo espiritual e ele, Kardec, sintetiza lá os 33 artigos. Então, eu acho que é muito representativo da maneira como ele trabalhava. Não era simplesmente um copia e cola, né? Ele também fazia o Perfeito. trabalho dele de editor e tudo mais. O Esse problema é que. exemplo, você me permite, você Pode, me permite. pode. Esse exemplo que você traz é fantástico. Por quê? Porque a segunda parte do Céu e Inferno é a ciência espírita pura. Ele Sim, entrevista o mundo espiritual, espíritos de todas as categorias, de uma classificação que Kardec constrói, né? Ele constrói critérios,
para ele avaliar aquelas entrevistas. Então, no mundo acadêmico, a gente chama isso de pesquisas qualitativas, né? Ele definiu critérios dessa ciência para avaliar aquelas informações que cada tipo de espírito trazia, e dali ele tirou consequências morais. Ele Exato. construiu a filosofia. Então, da ciência, é isso que é interessante. Então, você trouxe um exemplo perfeito da ciência espírita. Ele constrói. A escala espírita é uma das primeiras coisas que Kardec, lá já em 1857, ele já tinha aquilo. Ele já menciona na introdução da primeira edição de 1857 a gradação do mundo espiritual, feito pelo nível moral dos espíritos. E, Ali estava definidos os critérios. E e a é, partir dali, ele definiu a ciência espírita. Ele começa a entrevistar o mundo espiritual, e onde a gente vê isso? A segunda parte do céu e inferno, né, os espíritos felizes, né, os vários tipos, as várias gradações, sofrimento. Uhum. a grande maioria, quase a totalidade da segunda parte está na Revista Espírita. São, acho que na primeira edição do Céu e Inferno, 41 entrevistas vieram da Revista Espírita. Dos 67 que ele publicou, né? Você vê que foi um número enorme, né? Exato. Então, por isso, a importância também de se estudar e ler a Revista Espírita. Que a gente está vendo o Espiritismo nascendo ali. Está vendo os critérios que Kardec estava utilizando, as entrevistas. A gente consegue antecipar muita coisa, principalmente porque a gente conhece as publicações. Então, quando você volta, faz essa retrospectiva estudando a Revista Espírita, é fantástico. Porque você fala, olha aonde foi parar, e você começa a se colocar no lugar de Kardec, imaginando toda aquela metodologia, aquele critério, e ele já pensando onde ele ia entrar, né, aquele conhecimento em qual obra. E aí, dentro desse seu raciocínio, a gente percebe que não é que nós somos dogmáticos ou ficamos presos à obra de Kardec, mas é a única coisa que tem pelo menos um porto seguro para nós, porque A tudo que ciência. exatamente, porque tudo que veio depois é questionável. Todas as novidades que foram surgindo são questionáveis, porque não estão abalizadas. Outro dia, por exemplo, eu ouvi aí um famoso palestrante espírita tentando provar a existência de colônias espirituais. Porque essa informação estaria vindo de diversos médios e, diante disso, né, essa ideia se enquadraria na questão aí da universalidade do ensinamento dos espíritos. Mas é uma ideia equivocada. Né? Você está querendo torcer Kardec para tentar justificar as colônias espirituais, dizendo, como todos os médios depois falaram sobre colônia espiritual, umbral, então, obviamente, isso é universalização, está valendo. Mas esquece que tem que ter análise crítica em cima disso. Isso não acontece. Não sei, você concorda com isso? Você acha que essa é uma discussão que esse exemplo que eu estou te dando aqui é um exemplo interessante para a gente mostrar Eu como. acho assim, fundamentando, eu acho que está valendo. O grande problema que eu enxergo é assim, para que fundamentar? Qual é o interesse por trás? Porque é o seguinte, se existe ou não existe colônia, eu acho que nós não sabemos, né? Vamos deixar claro. Na época de Kardec ninguém mencionou, ou tentam trazer coisas dali, mas Kardec estudou, trouxe, né, criações fluídicas, né, a possibilidade, mas eram etéreas, pouco tempo, não sei o quê. Kardec definiu algumas coisas ali. Autores depois trouxeram existência de colônias. O problema, no meu entender, né, na minha modesta opinião, não é existir ou não existir colônia, é o que está por trás da existência de uma colônia. A materialização do mundo espiritual, né, vamos pegar o nosso lar, por exemplo, né, tráfico de comida, bônus horas, transporte. Qual é o objetivo disso para a transformação moral do espírito? O que isso ajuda na transformação moral do espírito? Eu não vejo nada que apareceu assim depois que ultrapasse ou mesmo agregue, vou deixar bem claro, ou mesmo agregue o conhecimento que Kardec trouxe necessário para a nossa transformação moral. Eu acho que se a gente der conta de compreender as 10 mil páginas traduzidas para o português, né, colocando todas as obras ali de Kardec, se a gente dá conta de estudar e compreender aquilo, eu acho que não sobra muita coisa, né, para que possa agregar para a nossa transformação moral. Então, não é um problema de existir ou não existir colônia. O problema é o que está por trás da existência de colônia. Né, possíveis sofrimentos, culpa, quando não falar em enxertos de traduções esotéricas orientais dentro do movimento, karma, né, estamos aqui para sofrer,
Quer dizer, vai de choque com a doutrina espírita muita coisa. Muita coisa. Tem muitas coisas lindas escritas. Mas a gente tem que tomar cuidado nas entrelinhas das coisas escritas, o que está por trás. E quando choca, aí, né, acho que é uma decisão pessoal. Ah, eu fico com A, eu fico com B. Porque o sistema que Kardec cria, não tem como falar diferente, o sistema que Kardec cria é um sistema muito sólido, né? Tem fundamentos muito sólidos. É uma filosofia muito profunda e que mexe, que transforma. Mas consolos existem em todas as tradições religiosas. Todas, né? Não vejo assim, né, com raras exceções de coisas que a gente lê ou estuda, que existem tradições religiosas que preguem o mal ou alguma coisa. Todas pregam uma transformação moral. Mas dentro de uma ciência que dialoga muito com o racional, igual ao Espiritismo, nós não temos. E a gente tem que tomar cuidado quando se apega a determinados médios ou espíritas, ou espíritos, a gente está dogmatizando algumas coisas e deixando o raciocínio de lado, né? E o raciocínio, a obra de Kardec, ela necessita, né, ser estudada e necessita um raciocínio, uma leitura crítica absurda. Até Kardec tem que ser criticado, né? Ele deixou isso muito claro. A própria leitura do Espiritismo tem que ser uma leitura crítica, e não uma leitura passiva. Né? A farra raciocinada que tanto pede o Espiritismo é isso. A leitura tem que ser crítica em tudo, inclusive com Kardec. É. E a gente estava falando lá do livro O Céu e o Inferno e os 67 depoimentos, Kardec não utiliza, né? Locais geográficos para colocar os espíritos. Ele vai fazer realmente, como você mesmo disse, é pela questão moral, pelo adiantamento moral. Ele separa os espíritos dessa forma. Porque essa ideia de ter cidades no mundo espiritual já era antiga, não é uma coisa que surgiu com o nosso lar, né? Quer dizer, já estava lá, Sim, lá, né? Médiuns austríacos já falavam, Kardec sabia sim. disso, né? Então, assim, o conceito tem muito problema, né? Até uma questão meio religiosa. Será que a colônia espiritual não seria uma comparação com o céu, né? A ideia de céu, a ideia o umbral, a ideia de inferno. Então tem um pouco isso que nos leva também à questão muito materializada. Mas, Adair, eu não posso encerrar aqui a entrevista sem que você fale um pouco sobre esse trabalho que você tem desenvolvido já há um certo tempo, que é o Museu Allan Kardec Online. Eu queria que você pudesse aí contar um pouco de como surgiu essa iniciativa, que documentos históricos relevantes você conseguiu obter. Conta um pouco para nós dessa saga aí do Museu Allan Kardec Online, por favor. Vamos lá, tá. Surge exatamente por essa necessidade quando a gente começa a se debruçar nos estudos. Eu não tenho tanto tempo de espiritismo assim, né? Eu não vim de, como falam, né? Minha família não era espírita, a gente chegou a frequentar algumas palestras no interior, era Araçatuba onde eu morava, tal, mas não, eu faz 7 anos, 7 para 8 anos que eu comecei a frequentar um centro próximo da minha casa e comecei a me dedicar ao estudo, à leitura de Kardec, das obras, todas, né? Sem exceção, eu mergulhei ali e comecei a adquirir edições em francês, né? Não que eu seja fluente em francês, né? Leio um pouco, mas para poder ter oportunidade de ter a obra e comparar quando eu tivesse alguma dúvida. A gente sabe que traduções às vezes tem problema, tal, ainda mais quando você compara, tem dois livros de dois tradutores diferentes, às vezes você depara numa frase ali, você fala, opa, aqui é A, aqui é B, né, tudo bem, parece ser igual, mas o que será que estaria escrito no original? E aí eu comecei a adquirir as obras originais em francês, as primeiras edições de Kardec mesmo, das obras, e até que em 2018, em Paris, começou a anunciar uma quantidade de cartas de Kardec, da época de Rivaio, né, as primeiras edições, algumas coisas, e aí eu consegui adquirir alguns livros, algumas cartas, e até que houve uma discussão intensa, uma negociação intensa, e a gente conseguiu arrematar praticamente esse acervo que estava na livraria Leimarie, né, essa livraria que foi criada no final dos anos 1890 por Pierre Gaëtan Leimarie, e sempre teve no mesmo lugar, centenária. E ela, curiosamente, a gente adquire o lote, eu já vou falar do que é composto, tudo, esse acervo, e ele fecha as portas, né? O autor proprietário fecha as portas na sequência, e ele vem a desencarnar algum tempo depois. Então, uma série de coincidências, entre aspas,
E esse acervo é muito grande. E o que que é essa documentação? São cartas da época de Rivaio para Amélie Boudet, de Amélie Boudet para Rivaio. São cartas já da época de Kardec, entre o casal Kardec, cartas da família, os pais de Amélie Boudet, fotografias, uma quantidade muito grande de documentação da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, as comunicações que ocorriam dentro da sociedade. Então, tem dezenas e dezenas de transcrições das comunicações de vários médios, de vários espíritos, muitos deles com a caligrafia de Kardec, tem com caligrafia de Flammarion, documentos administrativos da Sociedade Parisiense dos Espíritas, do pessoal que frequentava, e uma quantidade de obras, né, as primeiras edições muito grande. E a gente chegou a essa documentação no Brasil, a gente resolveu escanear e colocar isso publicamente, né? Então a gente criou um site, que é o allan-kardec.online, mas logo na sequência nós firmamos um convênio com a Universidade Federal de Juiz de Fora. E toda essa documentação hoje está sendo transcrita, traduzida dentro da academia. Então, basicamente, o ACOL é isso, é uma quantidade muito grande, são milhares de cópias de documentos relativos ao espiritismo do século XIX, da época de Rivaio, da época de Kardec, do pós-Kardec, e hoje está dentro da universidade que criou o portal Projeto Allan Kardec, né? Então, os interessados acessam o Projeto Allan Kardec, põe no Google, vai chegar facinho, vai ver uma digitalização do documento, do manuscrito, da carta, a transcrição, a respectiva transcrição e a tradução. Hoje tem ao redor de 300 documentos já traduzidos, são vários repositórios que integram, né, o Projeto Allan Kardec, e basicamente é isso, Antônio Campos. Isso tem propiciado o quê? Os nossos estudos, as nossas pesquisas, e pesquisas dentro da academia e do mundo, né, do movimento espírita, está usando essa documentação para conhecer, para produzir conhecimento, conhecer melhor Kardec e o espiritismo na França. Esse material, ele é diferente do material do Canuto Abreu, né? Que também eu acho que a Universidade de Juiz de Fora também estava ajudando Isso, nesse processo. São coisas distintas, né? isso. Teve uma época atrás, vamos supor, o Canuto Abreu conseguiu, em meados do século XX, trazer uma quantidade, basicamente são cartas, né? São centenas de cartas, quantidade grande também, de documentos que está sobre a curadoria da Fundação Espírita André Luiz, que também firmou convênio com a Universidade Federal de Juiz de Fora. E tem um outro acervo, que é o acervo Forestier, que é um acervo que está na França, que o Charles Kemp que faz a curadoria dessa documentação. Então, esses três acervos, hoje vocês encontram no projeto Allan Kardec, lá que é Minas Gerais, na Universidade Federal. Eu vou também deixar o link lá desse trabalho da universidade, eu vou deixar também na descrição do episódio. E para finalizar aqui a nossa conversa, com todo esse material histórico, essas descobertas todas e tal, essas discussões que estão ocorrendo dentro do movimento espírita, você acha que é possível que nós, espíritas, aí, consigamos fugir aí das mistificações sobre a vida de Allan Kardec, também voltar, não sei se é um sonho, né, a se conectar com o método que ele utilizava para análise das comunicações mediúnicas? Ou você acha que não há mais o que fazer, é isso mesmo, e o espiritismo vai ficar assim, meio uma coxa de retalhos? Tem uns que vão ficar mais com Kardec, tem outros que vão ficar mais com essa parte mais esotérica, oriental e tal. Como que você vê aí essa questão do espiritismo no futuro? Antônio, eu era mais crítico alguns anos atrás, né? Eu não tenho tanto tempo, já que eu já falei que não tenho tanto tempo, mas eu era muito crítico no início, né? Hoje não, hoje eu entendo que esse processo de aculturamento que o espiritismo sofreu no Brasil, ele é natural, ele é natural. Não dá para querer impor nada. Mas é interessante, hoje no espiritismo nós temos várias correntes, né? E eu acredito que tem espaço para tudo, né? Seja os grupos, as associações, as pessoas que valorizam mais o lado religioso, né? Pessoas que valorizam mais o lado filosófico, né? Alguns que valorizam até demais Kardec, né? Às vezes quer impor verdades. E hoje eu vejo que não é muito assim, não. O Espiritismo sofreu um processo de aculturamento muito forte no Brasil, muito forte. Passou por problemas maiores que o Espiritismo passou na França, seja pelos ataques da Igreja Católica que Kardec sofreu com o Espiritismo nascente, aqui foi muito pior.
espiritismo foi criminalizado em 1890. Durante 50 anos, praticar a prática do espiritismo era crime. A gente passou maus bocados na época da Era Vargas, com perseguições, com fechamentos de centros espíritas. Mesmo Angelito Orteroli foi preso pela prática do espiritismo. Mas o que é interessante? A maneira de sobreviver, né, desde que o espiritismo chegou aqui e iniciaram as perseguições, a partir de 1890, o caminho foi a liberdade de culto. Né? Então, o lado religioso, também pela essência do brasileiro de ter isso, né? Esse lado religioso muito forte, esse caldo cultural de matrizes africanas nas tradições, dos povos originários, que é muito forte no brasileiro, essa magia que permeia, né, o imaginário do brasileiro, o Espiritismo achou uma maneira de se preservar dessa maneira. Então, eu acho assim: estudar Kardec é importante, conhecer a proposta de filosofia que ele traz é muito importante, mas o mais importante que isso são as pessoas se encontrarem. Né? E vários caminhos existem, né? E Kardec deixou isso muito claro. Né? Ele não veio para impor verdades, veio para apresentar uma filosofia que, compreendida, bem compreendida, vai trazer muito consolo. Mas ela não é exclusiva. A gente encontra consolo, né, mesmo nos romances mediúnicos, que consolam muita gente. Então a gente também tem que ter essa compreensão. Eu acredito que está tendo um resgate, né, na volta disso, principalmente pós-pandemia, a volta de estudo das obras de Kardec, que é muito importante, porque a gente tem que ter a base, a estrutura. Né? E tendo essa estrutura, as coisas que vão desalinhando, a gente vai tirando da frente. Isso é natural. Então, por exemplo, no meu centro, que é um centro religioso, eu montei um grupo de estudo da Revista Espírita. E a gente vê que as pessoas não conheciam, não têm a menor ideia. Que o pai era espírita dessa maneira, o avô era espírita dessa maneira, ou as avós, as famílias. Então, demorou 160 anos para o espiritismo chegar no ponto que ele está hoje. E não vai ser numa virada de chave, e nem sei se vai ter essa virada de chave. Né? Talvez os vários caminhos façam, né, a doutrina espírita, pelo menos nos seus princípios, que são comuns, né? Seja a corrente que for, os princípios da reencarnação, de Deus, essa comunicação com o mundo espiritual, a vida futura, a colher o que a gente planta, ele é comum em todas as correntes. Né? Então, também a gente não pode querer impor nada. Né? Acho que tudo acontece naturalmente e o processo de aculturação, aculturamento que o Espiritismo sofreu no Brasil é natural. Isso é natural. O que a gente tem é que tentar valorizar mais as obras de Kardec. Isso eu acho importante. Que aí a base, essa estrutura vai voltando. É, fazer uma reconexão, né, se é que a gente pode chamar isso, que às vezes não teve nem conexão, né, mas enfim, tentar uma Perfeito. reconexão com as obras de Kardec, eu acho que ela é fundamental, e iniciativas como essa que você está mencionando, de estudos numa casa espírita, da revista espírita, é algo extremamente benéfico e estimulante aí, né, para você se reconectar com esses ensinamentos e com a maneira como Kardec pensava e, né, refletia sobre o espiritismo, algo que de repente a gente perdeu um pouco aí nessa nossa caminhada, mas como você diz, eu também concordo muito. Se a gente pegar, por exemplo, o início do cristianismo, né, tinha corrente para tudo quanto é lado, né? Você não consegue falar, não, vamos por esse caminho. Só muito depois é que aí você vai ter, né, os outros considerados hereges, mas isso nunca vai acontecer aqui dentro do espiritismo. Nosso trabalho é um pouco mais singelo, mas é normal mesmo ter essas divergências e esse ponto que você coloca, quer dizer, a base todos nós temos. O que a gente está mudando um pouco é um pouco essas visões, mais religioso às vezes, menos religioso, mais filosófico, não, né? E menos mistificador também seria bom, mas dá para a gente ir tocando assim, cada um com a sua questão e sempre levando em consideração que é uma doutrina extremamente consoladora, como você mencionou várias vezes aqui na nossa conversa, e isso também é uma verdade, né? Bem, conversamos aqui com o pesquisador, escritor Adair Ribeiro Júnior, responsável pelo Museu Virtual Allan Kardec Online,
autor de vários artigos e livros sobre o Espiritismo e da biografia sobre Angeli Torteroli. E eu vou tentar isso numa próxima oportunidade, nós vamos ter que falar sobre ele, mas primeiro eu tenho que ler o livro, porque é realmente uma biografia muito interessante, já vi lá na Amazon, tô lá, já estou namorando aquilo, mas depois a gente vai ter que falar sobre isso, que foi um dos fundadores do espiritismo no Brasil e que poucas pessoas ouviram falar, né? Daí temos que resgatar essa história também que é muito boa. Bom, e espero conversar com você sobre isso aí numa próxima oportunidade. De qualquer forma, por enquanto, muito obrigado, Adair. Valeu, Antônio. Muito obrigado. Foi um prazer. E daqui a 15 dias teremos episódio novo aqui no podcast O Espírito do Evangelho. Fiquem bem, fiquem com Deus.